Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para os trabalhadores sem teto. Nós vamos falar da grande conquista, da grande vitória dos trabalhadores sem teto, organizados nas bases da FLM, ou seja, a conquista do edifício Prestes Maia para reformá-lo e transformar em moradias, 287 moradias. É muito importante essa conquista, essa experiência dessa conquista do sem-teto, do Prestes Maia. É uma luta de 25 anos. Os sem-tetos lutam por um projeto habitacional ali naquele edifício que fica na Prestes Maia 911, ao lado da Estação da Luz, e é uma luta de 25 anos. Os sem-teto começaram a se organizar e se estruturar para conseguir a sua moradia naquele edifício há 25 anos atrás, ou seja, ali por 98, 99, né? E então hoje eu vou falar dessa experiência, dessa luta aí. O edifício Prestes Maia é uma propriedade abandonada, né? Quando os sem-tetos se organizaram para reivindicar que o prédio se transformasse em moradia popular, ele já estava abandonado há mais de 15 anos, né? Já estava deixado para as traças, né? Era um prédio que era um escândalo no centro da cidade de São Paulo, né? Que era uma propriedade abandonada, sem função social, uma propriedade que estava contaminando todo o meio ambiente, todo o entorno do prédio. Era cheio de pernilongo, cheio de dengue, cheio de pulga, ratos, uma infinidade de pragas urbanas, né, que estava por aí. Muito lixo ele tinha internamente. Então era uma propriedade que já deveria ter sido destinada para a moradia popular, né? E além desses aspectos negativos, é também uma propriedade que não pagava impostos. O proprietário nunca pagou um níquel de imposto sobre aquela propriedade. Na verdade, ela vivia do erário público, né? Ela vivia do erário público, porque o erário público mantém a cidade, né? Os trabalhadores mantêm a cidade e aquela propriedade não contribui em nada. Então ela estava abandonada naquela época, em 99, 98, já há uns 15 anos, né? E era uma propriedade também que era fruto de aquisição suspeita, né? Um dia, em outro momento, eu posso explicar totalmente essa suspeição em cima daquela propriedade. Então, os sem-tetos, observando esta situação, passaram a se organizar para apresentar este imóvel para um programa habitacional que surgiu na época, em 98, 99, 2000, uma coisa assim. O governo federal foi obrigado a fazer um programa habitacional para a moradia, especialmente no centro, porque estava ocorrendo muitas ocupações de prédios abandonados, de imóveis abandonados naquele momento, 98, 99, 2000, e não tinha nenhuma política para atender o sem-teto. O que aconteceu então? Então os sem-tetos começaram a procurar imóveis para apresentar para o governo, para que aquilo fosse transformado em moradia popular. E os sem-tetos organizados nas bases da FLM correram atrás do Prestes Maia, vendo aquele desperdício, aquela vergonha
no meio da cidade de São Paulo, né? Então correram atrás do imóvel, localizaram o corretor apresentou a possibilidade de venda e os sem-teto, organizados pela FLM, apresentaram esse imóvel para a prefeitura, para que ele fosse encaixado no programa do governo federal, que era o PAR da época. Então assim fizeram. Levaram arquitetos, levaram engenheiros lá no imóvel e apresentaram o Prestes Maia, eu creio que foi em 2000, para a Coab, para que entrasse no programa PAR do governo federal. A Coab estudou a possibilidade e constatou ali por ano 2002, constatou que não era possível encaixar o Prestes Maia no programa do governo federal, porque ela era uma propriedade que não tinha registro, né? O proprietário só tinha uma carta de arrematação, devia para o Citibank, então era uma propriedade que devia muito imposto, né? Devia 6 ou 7 milhões de imposto, não me recordo direito. Então, aí a propriedade comunicou às bases da FLM de que não era possível aplicar o programa do PAR no Prestes Maia. Então, os sem-tetos das bases da FLM, que já estava se organizaram, né, para fazer parte da demanda do Prestes Maia. Bom, pensaram assim: se não dá para passar no programa, nós podemos morar lá provisoriamente. Nós podemos ocupar e morar provisoriamente. E assim o fizeram. Em 2002, os sem-tetos organizados nas bases da FLM fizeram a ocupação do edifício Prestes Maia em 2002, final de 2002. E encontraram, é claro, um prédio, um imóvel cheio de lixo, de cima a baixo, Se a população de São Paulo soubesse, né, o que eles encontraram lá dentro, se revoltaria contra o poder público, que nada fez para impedir que aquele prédio se transformasse num meio de contaminação e de difusão de doenças, né? Porque então os sem-teto ocuparam e lá se organizaram e falaram: aqui nós vamos morar. Se o governo não faz o projeto habitacional, nós vamos morar. Se não tem política pública que atende às nossas necessidades, nós vamos morar aqui. E aí limparam o edifício, retiraram aproximadamente 300 caminhões de lixo de dentro do edifício, né? Limparam o edifício. O subsolo, ele tem uma fonte de água no subsolo e ele é uma mina, né, de água no subsolo. Ele tinha cerca de 3 metros de água misturada com esgoto, né? Porque o estacionamento que havia no térreo jogava os esgotos dentro do subsolo, então tinha uns 3 metros de altura. Então eles botaram uma bomba lá e sanearam o edifício e se organizaram por andar, né? Eu me lembro que eles formaram uma coordenação que tinha um coordenador por andar e formaram um grupo organizado com uma coordenadora geral, né, que conseguiu organizar os sem-teto para que eles morassem lá. E então os sem-teto foram morar ali, foram morar mais de 400 famílias ali. Entretanto, os sem-teto foram atacados por todos os lados, né? Foram atacados pelo judiciário, foram atacados pelas forças de segurança, foram atacados pelos governos que estavam de plantão.
e queriam botar o sem-teto para correr. Mas como eles estavam muito bem organizados e também estava muito bem preparado, assim, sabendo que aquilo era um direito deles, sabendo que era uma propriedade irregular, né? Na verdade, ela não tinha dono, ela estava abandonada, sabendo também que eles poderiam morar ali dentro, constituir uma comunidade ali dentro, eles não desistiram e foram superando todas as dificuldades. Foram feitas 26 tentativas de reintegração de posse e todas elas os sem-teto superaram essas reintegração de posse, todas elas, com muita organização e com muita luta, né? Eles conseguiram permanecer ali dentro. Fizeram um acampamento na porta da prefeitura, fizeram uma comissão para ir falar com o presidente Lula, obtiveram o apoio da Anistia Internacional, que a Anistia Internacional mandava cartas, né, para a Secretaria de Direitos Humanos, para o prefeito e para o próprio sem-teto, apoiando aquela luta lá. E aí os sem-tetos resistiram a todas essas tentativas de agressões, né? De agressões, resistiram e não saíram de lá. E essas tentativas de agressão, colocando para o governo a necessidade de atender os sem-tetos. Os sem-tetos superaram ali um pequeno incêndio, depois o sem-teto formaram uma brigada de incêndio lá dentro, construíram uma biblioteca com mais de 5.000 exemplares lá dentro, tinha cineclube lá dentro de filmes, dali se produziu alguns filmes muito importantes. Eu recomendo que se veja o Tobias 700, que veja também o Dia de Festa, entre outras coisas. Então os sem-teto se estruturaram de um modo que chegou um momento que o governo percebeu que tinha que atender aquelas moradias. E então em 2007 o governo atendeu aquelas famílias que tinham lá dentro, não com aquilo, com o projeto que o sem-teto queria. O sem-teto queria a desapropriação ou a expropriação, uma vez que era uma propriedade sem função social, uma propriedade que violava a lei, violentava a Constituição, queria a expropriação, mas não sendo possível, a desapropriação para fazer suas moradias. Não conseguiram isso nesse primeiro momento, mas o governo atendeu cerca de 460 famílias. 160 foram morar num conjunto habitacional de lá da Zona Leste e o restante conseguiram carta de crédito para comprar onde elas achassem um imóvel com o valor apropriado, mas foram atendidos 460 famílias nessa primeira leva da luta do Prestes Maia. Atendidas as famílias, o edifício continuou abandonado, né? Continuou. Por que tira o sem-teto se ia continuar abandonado, né? Mas continuou abandonado, né? Que isso é uma vergonha para o judiciário, é uma vergonha para quem ataca essa iniciativa do sem-teto, né? Mas o edifício ficou abandonado. E em 2010 o sem-teto voltou e ocupou novamente o Prestes Maia. E aí novamente a luta para ficar no imóvel e a luta para que o governo desapropriasse o imóvel, né? Até que em 2012, 2013 ou 2014, não me lembro a data, o prefeito de São Paulo desapropriou o edifício, né? E as famílias continuaram morando lá. E também naquela época, era a época que tinha o Minha Casa Minha Vida, a Prefeitura de São Paulo também, o governo do PT,
fez um edital de chamamento para que o Prestes Maia fosse transformado em moradia pelo Minha Casa Minha Vida entidade, né? E o Sem Teto, o que fizeram? Apresentaram uma organização para participar do edital, e participaram, e estava capacitada a organização, e a organização ganhou o edital naquele período. E essa conquista desse edital é que está se concretizando agora, né? Porque com a conquista do edital, com a vitória do Sem Teto em conquistar a desapropriação e o edital, o Sem Teto, organizados pela FLM, passou a apresentar um projeto de reforma do edifício para que ele se transformasse em moradia definitiva. E esse projeto foi aprovado para se fazer 287 unidades habitacionais ali. Então é um projeto que está aprovado, foi aprovado pela Coab, pela Prefeitura, que é o projeto apresentado pela FLM lá na Coab. Ele foi aprovado. Ele ia ter início em 2019, mas aí começou a pandemia e foi suspenso o início da assinatura desse projeto. Agora, neste momento, a Prefeitura de São Paulo lançou o programa Pode Entrar, e esse projeto foi encaixado dentro do programa Pode Entrar. E o projeto está lá, está aprovado, né? Está aprovado e está a Prefeitura está aprovando as normativas, né? E como os sem-tetos organizados pela FLM, pela entidade que ganhou o edital, está tudo legal, tudo justo, esse projeto deve começar em breve, rapidamente, né, para se fazer essas 287 moradias. Então os sem-teto vão morar na beirada do metrô, né? Isso é a grande vitória e a grande conquista do sem-teto. O que eu poderia falar mais rapidamente dessa vitória e dessa conquista, porque isto é exemplar, né? Eu acho que essa experiência, os trabalhadores que não têm teto em todo o Brasil, em todo o mundo, devem assimilar e seguir esse norte dessa organização. Primeira coisa, tem que se unir, tem que estar organizados, tem que ter um coletivo, né? Tem que ter uma organização do sem-teto. Segundo, tem que ter persistência, né? Não pode desistir na primeira dificuldade, né? Tem que ir superando todas as dificuldades, tem que ir superando todos os ataques que sofrem, né? Com união, com organização e dentro da defesa da justiça, né? Porque é imoral eles atacarem as pessoas que estão lutando por justiça, né? A gente não compreende como um juiz, né, ataca as pessoas que estão lutando por justiça, como as forças de segurança atacam as pessoas. A gente não compreende. O Prestes Maia deixa bem claro isso daí. Então, tirar essa experiência, ser persistente e seguir no rumo da luta por justiça. Quando a gente está com a razão, a gente não precisa temer nada. A outra coisa importante que nós devemos tirar aí dessa lição, dessa experiência da Prestes Maia, dessa grande vitória dos trabalhadores sem teto, né? É que o Prestes Maia ele pode apontar um caminho para
para o sem teto, de construir uma comunidade ali, de ser um projeto que seja um exemplo para projetos habitacionais do sem teto. Primeiro, só não pode demorar 25 anos, né? Tem que ser uma coisa rápida, né? Tem que pegar o imóvel rápido, transformá-lo, reformá-lo e botar o sem teto lá dentro. E construir uma comunidade que o sem teto pode ter ali dentro, por exemplo, energia renovável. Nós vamos tentar colocar isso no Prestes Maia. Pode a reciclagem, pode ter espaços de negócios dos trabalhadores que estão de comércio, de produção de costura, de pão, de uma série de coisas. Pode e deve ser um espaço que tenha alguma coisa de atendimento de saúde e especialmente um espaço que deve pensar na escola, numa escola ampla. Não é essa escola formal, é a educação para a transformação, segundo Paulo Freire. Então, que ali tenha teatro, pode ter cinema, pode ter reforço escolar, pode ter grupos de estudo, pode ter novamente uma biblioteca. Então, um espaço que pense uma comunidade do futuro. Então, essa vitória dos trabalhadores sem tetos, organizados pela FLM, deve ser um exemplo para todos os sem teto que precisa lutar pela sua moradia.